Agora são 2h13. Nós voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária desta terça-feira. Foi aberta pelo presidente Tadeu Leite e agora o deputado Douglas Mello faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Constante da mensagem número 168/2024, encaminhando o projeto de lei número 2995/2024 do governador do Estado e dos ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição número 45/2024, projeto de lei número 2.966, também projetos 2.989, 3.004, 3.005, 3.010, 3.016, 3.017, 3.027, 3.028, 3.030, 3.033, 3.036, 3.046, 3.048 a 3.050/2024. Os requerimentos número 9.035, 9.053, 9.057 a 9.061, 9.065 a 9.074, 9.077 a 9.083, 9.088 a 9.090 e 9.104/24. E comunicações das comissões de saúde e do trabalho. Proferem discursos os deputados Leleco Pimentel, Ricardo Campos e Bruno Engler e a deputada Beatriz Cerqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões duas, acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam seja prorrogado até o dia 3 de dezembro o prazo para recebimento de emendas aos projetos de lei números 2.905 e 2.906/24 e reformando o despacho anterior a determinado que o projeto de lei número 2.853/24 seja distribuído às comissões de Justiça, Transporte e Desenvolvimento Econômico em razão da natureza da matéria, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.035 a 9.041, 9.043 a 9.045, 9.049 a 9.053, 9.059 a 9.061, 9.065 a 9.072, 9.074 a 9.088 e 9.089/24, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de quinta-feira, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela... Oi? Tem mais uma ata, deputado Douglas. Então, com a palavra, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, mais uma ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. A presidência do deputado Tito Torre, às 14h14, comparecem deputadas Ana Paula Siqueira, Beatriz Cerqueira, deputados Binda Ambulância, doutor Jean Freire, a deputada Ione Pinheiro, os deputados Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme, com a presença de 11 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas. Em discussão as atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, doa por aprovado. A presidência passa a receber proposições, conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, porém, como temos hoje votação e acordo de líderes, a presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 9.101, 9.107 e 9.112, de 24, da Comissão de Segurança Pública, 9.105, de 24, da Comissão de Direitos da Mulher, 9.122 a 24 e 26 a 29, de 2024, da Comissão de Transportes, 9.132 a 36, 138, 140 a 143 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do nosso regimento interno. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 19 de novembro de 2024. Requerimento número 9.106 de 24, deputada delegada Sheila, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2065 de 24, que se encontra anexado ao projeto 980 de 24. A presidência defere
o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 8.662/24, deputado Cristiano Silveira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, pelos seus 60 anos de atuação como instituição de destaque na transformação digital do Estado brasileiro e como a maior empresa pública de tecnologia do mundo. Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Presidência pede atenção às deputadas e deputados, pois vamos dar início à votação de alguns projetos desta tarde de hoje. Antes, porém, vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando nos termos regimentais o adiamento da discussão da indicação número 7 de 2023. Em votação, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, a presidência pede atenção a todos os parlamentares, pois vamos dar início, deputado João Magalhães, líder de governo, líderes desta casa, deputados e deputados, a discussão em turno único da indicação número 16 de 2023, feita pelo governador do Estado, da senhora Laura Mendes Serrano, para o cargo de diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Portanto, em discussão este projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, a presidência pede atenção e vamos dar início, à votação da indicação. Em votação. Os deputados agora votam. A primeira matéria que está na pauta desta tarde é uma indicação do governador Romeu Zema para ocupar cargos públicos. É da Laura Mendes Serrano para o cargo de diretora-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a ARSAI. Laura Serrano já foi deputada aqui na Assembleia na legislatura passada. Presidência solicita a atenção das deputadas e deputados e vamos proceder neste momento à segunda chamada de votação. Em votação. A indicada pelo governador Laura Serrano é economista, é mestre em economia, pós-graduada em controladoria e finanças e graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é servidora pública no setor de saneamento, foi assessora parlamentar na Câmara de Belo Horizonte, trabalhou em empresas privadas e tem experiência em gerenciamento de projetos, melhoria de processos, fiscalização e contas públicas. Votaram sim 30, senhoras e senhores deputados. Votaram não 5, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Mais as presenças. Registro voto sim do deputado Cássio Soares. Voto sim do deputado Leonídio Bolsas. O que é Leite Carquino? Mais as presenças. O deputado Eli Tarquínio. Deputado Gil Pereira. Portanto, está aprovada a indicação. Peço atenção mais uma vez a todos os parlamentares, pois estamos com dificuldade de quórum neste momento. Discussão em turno único da indicação número 17 de 2023, feita pelo governador do Estado, senhora Débora Carvalho, para o cargo de diretora da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e de Esgotamento Sanitário, ARSAI. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão e indicação, não há oradores inscritos para discutir, portanto, encerra essa discussão e vamos dar início, neste momento, à votação desta indicação. Em votação.
Agora os deputados analisam a segunda indicação do governador Romeu Zema para cargos públicos no Estado. É agora a Débora Carvalho para o cargo de diretora da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e de Esgotamento Sanitário, a ARSAI. Lembrando que a ARSAI é um órgão fiscalizador da Copasa, da Copanor e de demais entidades municipais responsáveis pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Débora Carvalho, indicada pelo governador Romeu Zema para a ARSAI, é pós-graduada em gerenciamento de processos de negócios e em gerenciamento de projetos, bacharel em gestão ambiental e licenciada em ciências biológicas. Possui experiência nas áreas de gestão e inteligência competitiva. A seguir, a gente vai ver o resultado desta votação. Votarão sim 36 senhores e senhores deputados, votarão não 5 senhores e senhores deputados, no voto em branco, portanto, está aprovada a indicação. Discussão em turno único da indicação número 18 e 23. Registro voto não na votação anterior da deputada Beatriz Cerqueira, as duas anteriores. Discussão em turno único da indicação número 18 e 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Samuel Alves Barbie Costa, para o cargo de diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI. A Comissão Especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, a indicação, na hora dos inscritos, encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação. Agora, mais uma vez, os deputados analisam uma indicação do governador Romeu Zema, é a indicação do Samuel Alves Barbie Costa, para o cargo de diretor da ARSAI, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário em Minas Gerais. Ele que é economista e educador financeiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Temos aí, então, mais uma votação de indicação aqui pelos deputados no plenário da Assembleia, indicado para mais um cargo de diretoria aí da ARSAI, um indicado economista, educador financeiro, tem experiência no setor de saneamento, é também professor, palestrante e instrutor em instituições e eventos nacionais e internacionais. Votaram sim 36 senhores e senhores deputados, o voto não 6 deputados e deputadas votaram não, nenhum em branco, portanto está aprovado. Registro voto sim, deputado Bosco. Discussão em turno único da indicação número 49 de 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Rodrigo Gonçalves Franco, para o cargo de presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, a indicação. Na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora o plenário analisa a indicação do governo do Estado para que Rodrigo Gonçalves Franco ocupe o cargo de presidente da FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Rodrigo Gonçalves Franco é advogado e mestre e doutor em Direito Ambiental pela Escola Dom Helder Câmara. Durante a arguição pública, o indicado respondeu a vários questionamentos dos deputados sobre licenciamento, fiscalização e segurança das barragens de rejeitos em Minas Gerais. Também sobre reparação de danos por conta dos rompimentos das barragens de Fundão, em Mariana, e da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, votaram não 9 senhoras e senhores deputados, registro voto sim deputado Duarte Bechir, não houve voto em branco, portanto está aprovada a indicação. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta, portanto em votação... Presidente. Voto sim no anterior, por favor. Registro voto sim, deputado Coronel Henrique, no projeto anterior. Votação em segundo turno do projeto de lei número 3.122/21, do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alto Rio Doce o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela sua aprovação.
na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição da emenda número 1. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Os deputados agora votam um projeto de lei que autoriza o Estado a doar para o município de Alto Rio Doce um imóvel situado na Rua do Rosário, lá no município de Alto do Rio Doce. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O imóvel em questão, ele mede 25 metros de frente, 100 metros de fundos e é destinado pelo projeto ao funcionamento da Escola Municipal Raul Soares, projeto de lei do ex-deputado Agostinho Patrus. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Nesse momento, em votação, emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação. Os deputados agora analisam uma emenda que o projeto recebeu. É uma emenda que especifica com mais clareza a metragem do imóvel que vai ser doado, que passa a ser de 2.500 metros quadrados. Presidência vai proceder. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e reforça ao plenário de que a emenda é pela rejeição. O parecer é pela rejeição. Em votação. Deputados, portanto, votando neste momento a emenda a esse projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Na Comissão de Administração Pública, a emenda recebeu parecer pela rejeição. Tivemos, inclusive, um novo texto entre o primeiro e o segundo turno, apreciado e sugerido pela própria Comissão de Administração Pública. Vamos ver também agora o resultado dessa votação. Votaram sim 6 senhoras e senhores deputados. Votaram não 44 senhoras e senhores deputados. No voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em turno 1 do projeto de resolução número 59, de 24, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais a Hermes Vilches Guerreiro. Em discussão o projeto, na hora do desistir, encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora os deputados votam um projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário de Minas Gerais para o senhor Hermes Vilches Guerreiro. Ele que é nascido em Cutervo, no Peru, e teve sua atuação no magistério e também na advocacia privada aqui em Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse indicado para receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais, ele se graduou em Direito em 1985 pela Universidade Federal de Minas Gerais, é autor de diversos trabalhos jurídicos e foi professor na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas, Faculdade de Direito Milton Campos também. Vamos ver o resultado. Votaram 44 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único, projeto de lei número 4.264, de 17, do deputado Arnaldo Silva, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre Atrofia Muscular Espinhal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Presidente, gentileza, considerador, voto sim no projeto anterior. Registro na emenda ou no projeto, deputado Bosco? Ah, não, no projeto de resolução. Portanto, o registro voto sim, deputado Bosco, no projeto anterior. Registro voto sim, deputada Maria Clara Marra, no projeto anterior. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Em votação, portanto, o projeto de lei do deputado Arnaldo Silva, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal. Em votação, um texto sugerido pela Comissão de Saúde, é o substitutivo número 2. Ele está alterando a data de celebração da semana a fim de coincidir com o dia 8 de agosto, que é o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Votaram 547, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Registro voto sim do deputado João Vitor Xavier. Da mesma forma, registro voto sim do deputado Roberto Andrade. Discussão em turno único, projeto de lei número 1634-23, do deputado Betão, que institui a medalha Luiz Gama e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com emenda número 1 que apresenta. E a Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, para encaminhar, deputado Betão tem a palavra. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores da Assembleia Legislativa, público que nos acompanha aí pelas redes sociais e pela TV Assembleia. A votação desse PL durante o Novembro Negro reforça o compromisso do nosso mandato, dos movimentos negros, dos sindicatos e das demais organizações que se dedicam à valorização da cultura afro-brasileira. É um PL apresentado com o propósito de homenagear o trabalho de pessoas e organizações que atuam pela erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas em Minas Gerais. É fruto de uma articulação entre o mandato e as organizações que somam esforços na luta contra o trabalho escravo em nosso Estado. E as pessoas podem estar perguntando, por que instituir uma medalha? Quem foi Luiz Gama, deputado Leleco? Qual a importância disso para o nosso Estado? Então, eu gostaria de dizer, rapidamente, presidente, Minas Gerais já possui outros tipos de solenidade, como a medalha da Inconfidência, destinada a honrar pessoas que se destacaram por seu saber, cultura e relevantes serviços à coletividade. Normalmente, sempre uma medalha que é entregue, as condecorações, onde se acaba gastando muito dinheiro, jantar, deslocamento, hotel. A nossa medalha é uma medalha mais simples. Por quê? Luiz Gama foi jurista, jornalista, escritor e militante reconhecido por sua atuação na luta pela abolição da escravidão e pelos direitos e pelo direito à liberdade. Ele enfrentou o racismo institucional na comunidade acadêmica e, apenas como aluno ouvinte, adquiriu o conhecimento necessário para defender centenas de escravos em juízo. Luiz Gama é lembrado como um herói na luta contra a escravidão e pela igualdade racial no Brasil. E como esses pontos se relacionam aqui com o Estado de Minas Gerais? O combate ao trabalho escravo é uma pauta central hoje na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, da qual eu presido atualmente. Minas Gerais lidera há mais de 10 anos o número de operações e de pessoas resgatadas conforme dados do Ministério Público do Trabalho. Então, desde o início da presidência da Comissão do Trabalho Escravo, da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, nós realizamos 4 audiências públicas sobre o tema, sendo uma em Varginha, a cidade que se destaca como uma das principais ensacadores e exportadores de café do Brasil, apresentação de 4 projetos de lei, inúmeros requerimentos de informações e previdências, reuniões e articulações com órgãos estaduais e federais, agenda em Brasília para apresentar o relatório das ações da Comissão do Trabalho a instituições como a OIT, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, quero recordar ao plenário da LMG
que nós aprovamos há cerca de um ano o PL 315/2023, que institui a divulgação da lista suja no Estado de Minas Gerais e que até hoje, né, quando você abre o site da página do Governo do Estado de Minas Gerais, está lá, né, a lista suja, mas não tem ninguém na lista suja. A gente recebe a lista suja via Governo Federal. E solicitar, mais uma vez, o apoio dos parlamentares para garantir o devido reconhecimento às lideranças e entidades que se dedicam a erradicar o trabalho escravo no Brasil e principalmente aqui em Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Betão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei do deputado Betão, que institui a medalha Luiz Gama. A medalha deve ser concedida anualmente, em agosto, pelo governador, para pessoas físicas ou jurídicas que se destaquem no combate ao trabalho análogo à escravidão ou ao tráfico de pessoas em Minas. O que está em votação é um substitutivo de número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Esse substitutivo incorpora contribuições das comissões anteriores e garante que a listagem final dos agraciados pela medalha respeite a paridade de gênero e de raça. Votaram sim 48 senhores e seus deputados, no voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. Com a aprovação desse substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1, a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 709/2015, do deputado Sargento Rodrigues, que veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carnê de pagamento no âmbito de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência suspende os trabalhos por 2 minutos. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 89 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Portanto, vamos dar início à votação do projeto salvo emenda. Em votação. Este projeto, agora votado pelos deputados, veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carnê de pagamento. É um projeto do deputado Sargento Rodrigues. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, autor do projeto, a cobrança por emissão de carnê de pagamento é descabida e infringe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Considera uma cobrança abusiva e uma cláusula surpresa nos contratos de prestação de serviços e mesmo do comércio. Presidência vai proceder. Votaram sim, 43 senhores e deputados. Voto sim, presidente, por favor. Registro o voto sim do deputado Ulisses, deputado Eli Tarquinho da mesma forma, deputado Carlos Henrique. Votaram sim 43 senhores e seus deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Nesse momento, vamos votar a emenda número 1 sem parecer. Em votação. A emenda de segundo turno é uma correção de técnica legislativa em um outro ponto desse projeto que diz respeito à questão do CPF, porque o projeto também prevê que os boletos não venham trazendo essa informação do CPF dos contribuintes por uma questão de segurança, para evitar aí possíveis golpes com o CPF do consumidor. Chamada de votação. Em votação. Votaram sim 42 senhoras e seus deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.918 de 22, da deputada Leninha, que institui a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação desse substitutivo número 1. Em votação. O
plenário agora vota um projeto de lei da deputada Leninha. Esse projeto institui a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja. Segundo a autora, o objetivo do projeto é fazer com que a gagueira seja compreendida como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de segundo turno e um novo texto está sendo votado em relação ao primeiro turno, substitutivo da Comissão de Saúde. Acrescenta diretrizes como o combate à discriminação contra a pessoa que gagueja, o incentivo ao diagnóstico precoce da disfluência patológica e a capacitação de servidores da administração pública para o correto e acolhedor atendimento. Votação 49, senhoras e senhores deputados, voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 195 de 23, deputado Leleco Pimentel, que institui a Política Estadual de Proteção Social de Moradia por autogestão e da outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número... Oh, perdão, não estava escrito com a palavra para encaminhar, deputado Leleco Pimentel. Serei breve e com certeza porque prometi que viria a esse plenário agradecer a todos e todas as deputadas indistintamente, porque este projeto de lei foi apresentado a ele, um substituto, com apenas 1,5 linha. Então nós procuramos trazer justiça ao projeto de lei que cria um marco regulatório. Deputados e deputadas, o Estado de Minas Gerais possui um dos maiores números de domicílios sem banheiro. Sem banheiro, deputado Betão. E quando nós estamos aqui neste plenário, agradecendo ao presidente Lula por mais uma chamada com mais de 4.000 moradias, que é o Sub-50, que na última semana foi publicado, enquanto o Minha Casa Minha Vida entidades, por autogestão, já está em funcionamento em maioria dos municípios onde foi selecionado, nós estamos nessa casa com um projeto de lei da Coab, que não apresenta proposta de construção de uma moradia sequer, com tanta gente sem banheiro, sem conhecer o que é privada. Nós estamos aqui então, trazendo uma proposta para o governo de Minas Gerais. Vamos dar às entidades, por autogestão, a condição de erradicar o número de municípios sem banheiro de Minas. Em São João das Missões, ou em São José das Missões, ou em Bonito de Minas, deputado Ricardo, eu fui numa comunidade onde 43 moradias existem, uma apenas tem banheiro. Uma! 42 continuam a fazer suas necessidades no mato. Por esta razão, este projeto de lei de autogestão, ele versa sobre a melhoria das condições de habitabilidade da população mais pobre do estado de Minas Gerais. E eu quero agradecer aos deputados que me ajudaram a, junto com o deputado Cristiano, retomar esse debate na Comissão de Assuntos Municipais, e eu peço o voto de cada deputado e deputada para que a gente tenha o primeiro estado do Brasil a ter a modalidade e um marco regulatório da autogestão na produção social da moradia, na melhoria das condições de habitabilidade, na melhoria de inclusão de banheiro para os mais pobres, seja no campo ou na cidade, zona rural ou urbana. E que a moradia seja sempre um direito humano a ser observado e não uma mercadoria. Obrigado, presidente. Peço o voto sim de todos os deputados e deputadas. Obrigado, deputado Leleco. Em votação, o substitutivo número 1 em votação. Você viu aí o deputado Leleco Pimentel, autor deste projeto de lei que o plenário vai votar agora. E o projeto institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Temos novamente um texto mudado nesse segundo turno em relação ao primeiro turno. Esse substitutivo diz que a política estadual de produção social de moradia por autogestão será regida por 6 princípios, dentre eles dignidade da pessoa humana, direito social à moradia digna, participação social e exercício da cidadania, entre outros. 45, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1319, de 23, do deputado Dorgal Andrada, que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1998 de 24, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora o plenário vota um projeto de lei do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Estado a doar para o município de Poço Fundo um imóvel com área de 677 metros quadrados para o funcionamento de órgãos públicos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Constituição e Justiça, como sempre faz nesse tipo de projeto, foi até o governo e recebeu aí a confirmação de que o Estado não tem interesse de usar este imóvel e a Prefeitura de Poço Fundo, por sua vez, enviou ofício confirmando o interesse na doação. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2689, de 24, deputado Rodrigo Lopes, que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei 16.647, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Andradas o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. Agora é a vez do projeto do deputado Rodrigo Lopes, que autoriza o Estado, altera a destinação do imóvel que o Estado doou ao município de Andradas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Registro o voto sim, deputado Betinho Pinto Coelho, no projeto anterior, da mesma forma, deputado Antônio Carlos Arantes. O imóvel de que se trata a lei, que está sendo alterada por esse projeto, localizado em Andradas, no sul de Minas, passa a destinar-se a atividades de fomento ao cooperativismo e ao associativismo. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Nesse momento, vamos votar em emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda número 1 aí ao texto vencido, ao texto do primeiro turno, ela está só revogando uma cláusula de reversão contida numa lei de 2007, que é essa lei que está sendo alterada aqui para não ter nenhuma dificuldade de entendimento com relação à contagem de prazo para o cumprimento dessa nova destinação pelo município. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em turno único, projeto de lei número 1491 de 2020, do deputado Dr. Jean Freire, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o coral Trovadores do Vale do município de Araçuaí. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1, que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação.
Agora o plenário vota um projeto do deputado Dr. Jean Freire, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o Coral Trovadores do Vale, lá do município de Araçuaí. É um grupo de cultura popular fundado em 1970 em Araçuaí pela iniciativa de um frei franciscano holandês, conhecido como Frei Chico. Segunda chamada de votação. Em votação. Aqueles que criaram esse grupo, o Frei Chico e a artesã Lira, buscaram recolher e resgatar em toda a comunidade cantigas, brincadeiras, cantos e danças que ainda permaneciam na memória de muitas pessoas da região do Médio Jequitinhonha. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação desse substitutivo ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 66 de 23, deputado Grego da Fundação, que institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Cadê o Grego? Está aí? Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei do deputado Grego da Fundação, que institui o selo Empresa Amiga da Primeira Infância. O objetivo é incentivar as empresas a cumprirem a responsabilidade social de assegurar à criança o direito à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade e ao respeito. Segunda chamada de votação. Em votação. Está sendo votado neste momento é o substitutivo número 1 da Comissão do Trabalho. O texto traz os requisitos básicos para o recebimento do selo. E esse texto também acrescentou alguns incentivos ao aleitamento materno e a necessidade de doação de recursos para o Fundo para a Infância e Adolescência. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 334 de 23, da deputada Ale Portela, que institui diretrizes para a política da entrega legal, que tem como intuito regularizar o ato da entrega espontânea dos nascituros e recém-nascidos para adoção no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões dos Direitos da Mulher e de Saúde opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Agora o plenário vota um projeto da deputada Ale Portela, que institui diretrizes para a política da entrega legal. O intuito é regularizar o ato da entrega espontânea de nascituros e recém-nascidos para a adoção aqui no estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o texto, a mãe que pretenda fazer essa entrega voluntária deve se apresentar aos órgãos ou entidade que integra a rede de proteção, que inclui aí órgãos e entidades de acolhimento e assistência, e é garantido o sigilo de quaisquer informações referentes a essa entrega. Votaram sim 51 senhoras e seus deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 778 de 23, deputado delegado Cristiano Xavier, que cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de Administração Pública, de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação.
Agora os deputados votam um projeto de lei do deputado delegado Cristiano Xavier. É um projeto que busca incentivar o aparelhamento da segurança pública no Estado. A proposta visa estimular empresas a doarem o imposto, uma parte do ICMS para a compra de equipamentos para a segurança pública. Em votação. Dentro exatamente disso, essa política de incentivo prevista no projeto possibilita a empresários destinar até 5% do saldo que devem de ICMS ao Estado para aplicação direcionada à compra de veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes, rádios, comunicadores, equipamentos de rastreamento, informática e bloqueadores de celular, entre outros. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. A presidência agradece a participação e presença de todos os deputados e deputados. Pergunto se existe alguma declaração de voto neste momento. Caso contrário, encerrarei a sessão. Voto sim no projeto anterior. Registro voto sim, deputado Leleco Pimentel. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, acórdão do dia a ser publicado, e para a reunião extraordinária de amanhã, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos mais uma vez.